Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Continuamos na leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. E então, depois de insistir sobre diversos belos aspectos da comunidade, ele vai dizer assim: tornai então completa a minha alegria. Como? Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Então, o tema da unidade da comunidade. Uma aspiração comum, um desejo comum, porque a unidade da comunidade é a manifestação da nossa fé no ressuscitado. Irmãos caríssimos, nós não somos chamados para nos tornarmos um compêndio de doutrina. Isso é importante, mas não é tudo. O sinal que nós somos discípulos do Senhor é que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, dando a vida uns pelos outros. E se dar a vida uns pelos outros, não depois que a pessoa se tornou a minha imagem e semelhança. O apóstolo vai dizer assim: dificilmente alguém dá a vida por uma pessoa justa, mas o Senhor deu a vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Por que nós continuamos tantas vezes a insistir de que só amaremos o nosso irmão se ele se muda de acordo com o nosso padrão, o nosso critério? A unidade, que é o sinal de que somos pessoas de Cristo, ela não deve esperar, deve se realizar logo. Devemos vencer o rancor, o ódio, a divisão e sermos de Cristo. Em falando disso, quantas pessoas nós devemos pedir perdão depois das eleições? Quantas pessoas nós devemos nos fazer perdoar? Quantas pessoas foram vítimas do nosso ódio, das nossas mentiras, das nossas mensagens que muitas vezes nos escondemos por trás de um celular, dos status, das nossas redes sociais, para divulgar ódio, para divulgar mentira. Sabe, queridos, na nossa comunicação, nós temos que ter duas virtudes. Nós devemos sempre comunicar com verdade e com amor. A verdade que é somente dita, e muitas vezes acontece isso, uma verdade nua e crua, como se nós tivéssemos o direito de dizer a verdade, que não edifica, porque é desprovida de amor. A verdade sem o amor, ela é destruidora. Por outro lado, o amor sem a verdade não edifica, somente passar a mão na cabeça da pessoa. Mas nós ainda erramos em uma outra coisa, porque nós vamos construindo uma sociedade que vive na mentira, que os fins vão justificando os meios. Nós queremos chegar a tal propósito, então nós não temos mais critérios. Aquilo que nós recebemos no nosso celular, nós vamos passando, sem fazer uma pergunta evangélica. Mas isso aqui para quem vai servir? Para quê? Então, nós temos um caminho sincero de perdoar-nos depois dessas eleições, porque as coisas que nós vimos acontecer na nossa pátria foram terríveis. E agora é preciso reconstruir os nossos cacos. Mas não por mais 2 anos, 4 anos, é preciso que nós mudemos o modo de conceber a política. Que o magistério da igreja vai dizer assim: é uma grande expressão de caridade. Mas se essa expressão de caridade já nasce sem a caridade, sem a verdade, é expressão de que caridade? Precisamos nos converter, precisamos, nesse tempo de campanha, nós fazemos aflorar a face mais horrível do povo brasileiro. Aquele povo que se crê de festa, de simpatia, é o povo que é mais horrendo do que outras nações que são sempre frias, que não são acolhedoras. Mudemos, meus caros, nós não podemos deixar de ser cristãos por causa de uma busca do poder. Por isso o apóstolo vai insistir na unidade. Viver em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição e vanglória. Nada, não vale a pena. Cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Cuidemos daquilo que é de todos, da nossa casa comum, do nosso Brasil, do nosso planeta Terra, da nossa mãe igreja, tão vilipendiada em tempo de campanha política, inclusive por aqueles inimigos que são os piores, aqueles de dentro da casa. Quantas comunidades se dividiram, quantos fiéis se empenharam em destruir a imagem dos seus pastores. Quantas vezes a igreja e o próprio Cristo foi usado para justificar as
tuas ideias, aquilo que você queria vender como norma da igreja, sem nunca ler o magistério da igreja, ou como desejado por Cristo, e se atribuiu tudo ao Senhor e à igreja. Convertamo-nos. No Salmo 130 de hoje, Senhor, meu coração não é orgulhoso. Aqui está, um coração orgulhoso tantas vezes é a sede das nossas iras, dos nossos rancores, da nossa busca de glória neste mundo. Nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. Veja que imagem bela, a imagem de estar nos braços de uma mãe, de estar nos braços do Pai, dos braços do nosso Deus, como a criança bem tranquila, amamentada. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Na aclamação Evangelho de hoje, se guardais minha palavra, diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Naquele dia, Jesus disse ao chefe dos fariseus, então Jesus está ainda naquela casa, e vai dizer assim que, olha, o comum, quando nós fazemos uma festa, uma recepção, é chamar pessoas do nosso nível social. Amigos sim, mas do nosso nível social, porque muitas vezes o nosso vínculo de amizade é só com quem tem o mesmo contra-cheque nosso. Aí então o que nós fazemos? Convidamos nesse momento os amigos, os irmãos, parentes, os vizinhos ricos. Por quê? Por sua vez, eles poderão convidar a ti. E Jesus vai dizer assim, pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, aqueles que nunca foram convidados para festa nenhuma na tua casa, aqueles que dá medo somente a ti de ver. Quantas vezes nós julgamos as pessoas somente porque estão caídas na rua? Nós vemos na sociedade, meus caros, que se uma pessoa cai em praça pública, se uma pessoa cai, ela é logo julgada como um bêbado e não se move ninguém por ela. Uma vez aconteceu comigo, aqui em Brasília, estava com os paroquianos, com os amigos, depois da missa nós fomos comer alguma coisa e eu usava remédio de hipertensão, porque tinha antes problema de pressão alta e depois ali a minha pressão normalizou e então ela baixou muito. E eu pedi para eles me acompanharem, um me acompanhou, os outros falei para ficarem lá e ele foi buscar o carro. Eu estava próximo de muitas pessoas e eu procurei um local que eu previ que ia cair, onde era gramado e mais fofo. Eu caí, era de noite, perto desse pessoal que estava na lanchonete, num bar, e ninguém se moveu para acudir. Porque se alguém cai, sobretudo naquela situação ali perto, então é logo julgado. Aí chegou este amigo e se explicou, ele passou mal e me ajudou, sozinho, a entrar no carro. Aquilo me faz pensar que tipo de sociedade nós vivemos, que as pessoas caem, estão ali abandonadas, o ser humano, e que nós não damos atenção porque nós julgamos. Então, este evangelho de hoje trata de diversos temas que são muito preciosos para o evangelista Lucas. Dois fundamentalmente, que é aquele da acolhida dos pobres deste mundo, dos fragilizados, mas também a gratuidade desta acolhida, porque aquele que ele coloca aqui, o pobre, o aleijado, o coxo, o cego, não vai ter como mudar, como retribuir este convite, não tem aonde. E então é um dom gratuito, porque assim é nosso Deus. Nós devemos ser gratuitos para sermos de Deus, para sermos cristãos. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos, que é a própria ressurreição, a própria vida com o Senhor. Na oração das oferendas de hoje, ó Deus, que esse sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para nós. Uma oferenda perfeita é aquela que não é só exterior, mas que ela vai ao Pai. A oferta da missa, a oferenda, ela tem 3 sentidos. Oferecer o pão e o vinho para a Eucaristia, oferecer a ajuda para os pobres, por isso o dinheiro que se coloca, e oferecermos a nós mesmos, que é o dom precioso que o nosso Deus quer. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.